Olá, meninos, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na medida do possível com vocês e os familiares de vocês. Continuamos aí, não é? Com isolamento social, distanciamento social, sempre que possível, e seguindo as recomendações em relação à higienização das mãos com água e sabão, a utilização do álcool em gel e o uso da máscara é muito importante. Estamos lutando para alcançar a vacina o mais rápido possível, para conseguirmos imunizar grande parte da população. Mas também temos o conhecimento que a produção de uma vacina não é nada tão fácil e não se consegue tão mais rápido quanto está lutando para alcançar, não é verdade? Por essa razão, nós temos que tomar muitos cuidados, ter cautela em relação às flexibilizações que estão acontecendo. O comércio, o mercado, o mercado financeiro, ele precisa continuar funcionando, mas precisamos ter muita cautela, não é? Com as flexibilizações. É necessário que elas existam, que elas aconteçam, mas também é necessário que tenhamos muita cautela, muito cuidado. Tudo depende também das nossas ações, não é? Para que tudo vai voltando aí aos poucos, não é? A uma certa normalidade na sociedade. Então, temos que ter esses cuidados e a cautela, certo? Falando em problemas sociais, nós vamos continuar falando sobre o continente africano. Peço a vocês que vão para o cantinho de vocês, peguem o caderno, o livro, o lápis, o marca-texto, para a gente poder falar sobre o continente africano, continuar falando aí. Isso, módulo 4, vamos lá. Exatamente. No continente africano, meninos, existem alguns problemas que agravam as condições sociais dessa população, não é? Entre esses graves problemas sociais que que aflige a população africana, nós podemos citar a falta de alimento, não é? Como sendo um dos piores problemas sociais que a população africana sofre, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma alimentação adequada significa o consumo de mais ou menos 2.500 calorias por dia e assim manter uma vida mais saudável, não é? Mas milhões de pessoas no mundo não têm essa condição, não é? Alimentar, não é? Elas têm uma condição carente de alimentar, uma condição carente de alimentação. E essa grande quantidade de população mundial, ela se encontra no continente africano, né? Mais no continente africano e no continente asiático, onde nós vamos ter a maior problemática em relação à alimentação da população, não é verdade? Nós temos na África uma grande carência alimentar que atinge cerca de 280 milhões de pessoas que estão no estado de desnutrição, que chegam ao estado de desnutrição, né? Mas, meninos, a falta de alimentação no continente africano, ele pode muitas vezes não estar relacionado somente ao elevado número populacional, não é? Está relacionado à falta de acesso
como eu coloco para vocês, a falta de acesso a recursos financeiros, não é? Para poder comprar, para poder ter acesso a esses alimentos, não é? A baixa produtividade agrícola no continente africano, devido aí a algumas questões climáticas, não é? A seca que assola grande partes do continente africano, a falta de técnicas para investir, não é, na agricultura. Outro problema é a falta de gêneros, não é, adaptados para a escassez da água na região. Então, tudo isso vai fazer com que os alimentos realmente sejam produzidos em quantidade menor, não é? E em algumas áreas não seja nem produzido, né? Outra situação são os conflitos que existem no continente africano. Esses conflitos que existem no continente africano, eles também agravam a situação da fome no país, não é? Alguns grupos vão determinar que alimentos, alguns carregamentos de alimentos sejam interceptados, né? Que não venha a ser distribuído os alimentos para uma determinada população. Então, esses conflitos também geram a fome em algumas áreas. Essa interceptação dos alimentos, a não permissão de distribuição dos alimentos vem ser uma estratégia para enfraquecer, não é, os inimigos. A ONU, ela vem intervindo, ela vem constantemente se organizando, mantendo reuniões com alguns países, algumas nações, para poder desenvolver alguns programas sociais capazes de erradicar, não é, a fome e a pobreza em alguns países, principalmente nos países africanos. Mas nem sempre é surtido o efeito necessário, né? Alguns países não conseguem sustentar ali o acordo que se faz, não é? E assim, muitos desses acordos não são seguidos, acabam sendo fragmentados, acabam sendo interrompidos, e aí agrava a situação, não é? De subalimentação, né, dessa população que acabam ficando vulneráveis a algumas doenças, como a tuberculose, a malária, já que a pessoa está desnutrida, tem a falta, né, da presença de alguns nutrientes em seu organismo, as doenças são oportunistas e acabam ali tomando conta. E muitas vezes vai sendo repassadas, né? Vai contagiando várias pessoas em uma região. E isso também é um problema muito sério, né? Muito difícil e que é necessário ser falado, né? Alguns países aí se juntam e tentam alcançar uma ordem de 267 bilhões de dólares por ano para poder ajudar a população africana. Se for um programa contínuo, cerca de 15 anos consegue estabilizar a fome nas áreas mais sofridas da região dos países africanos, não é verdade? Mas nós sabemos que a fome para alguns países
não é de muita importância, né? Ajudar a resolver a fome dos países africanos para alguns outros países desenvolvidos não é muito importante, não é? Esses investimentos muitas vezes não vai surtir nenhum retorno para esses países e aí não se torna uma prioridade nem para algumas empresas, nem para alguns políticos, não é? De âmbito internacionalmente falando. Outro problema que é encontrado no continente africano e também contribui para o empobrecimento da população que é considerado ainda uma pandemia na África, é a AIDS, né? Que dizimou milhões de pessoas na década de 1980, quando se descobriu a doença na região. O que a gente pode colocar é que, de maneira geral, o sistema de saúde público nem o privado conseguem desenvolver programas para combater, não é, a disseminação da doença, nem controlar a disseminação da doença. Muitas vezes não são investidos recursos, né, ou por falta ou por gestão insuficiente, não é? Gestão, falta de estratégia para poder investir na área da saúde, não com programas de incentivo às pessoas a se cuidar, a se proteger, a conhecer essa doença, não é? A AIDS, né? O HIV, conhecer e se proteger, não é? E assim o número de contágios vai aumentando cada vez mais, principalmente na região da África subsaariana. É a região em maior quantidade de número de pessoas contagiadas com o vírus, né, da AIDS. Uma região que está conseguindo controlar por ter tido uma prevenção básica, não é? Por estar tentando investir para poder sanar essa problemática, é a Uganda. Não é? É o único país que está com o controle maior sobre a disseminação dessa doença. Outro problema que o continente africano enfrenta, meninos, são os conflitos. Existem muitos conflitos armados no continente africano, muitos, e são inúmeros. Tudo isso está relacionado, né, ainda com o processo de colonização, a forma como o continente africano foi dividido, não é, entre os seus colonizadores. Eles não respeitaram de maneira alguma os limites, não é? Os limites da população que já habitavam ali. Muitas etnias viviam juntas e acabaram sendo separadas. Muitas etnias viviam separadas por ter já suas próprias discordâncias e hoje são obrigadas a conviver mais próximo, né? Então, tudo isso afeta e prejudica, não é, o relacionamento, pois eles defendem e acreditam em coisas diferentes. Por essa razão, acabam se conflituando. E o número de mortos, não é, acaba crescendo. O governo, muitas vezes, alguns governantes deixam de investir na saúde, na educação, para investir em armamento, não é? Muitas áreas têm o poder público enfraquecido, e isso facilita com que as milícias cresçam, comandando uma camada populacional mais fragilizada,
não é? E os conflitos continuam sendo persistentes. Durante o período da Guerra Fria, o continente africano ele foi alvo constantemente de intervenções externas, tanto de países capitalistas quanto de países socialistas, lutando para poder dominar áreas no continente africano. Muitas vezes com o interesse nos recursos minerais de alto valor existentes no solo africano, como petróleo, diamantes, não é? O continente africano é um continente de solo, não é? De muita riqueza, não é? E isso desenvolve a cobiça de grande parte das nações que estão em volta, não é? Tentando encontrar aí o seu poderio, certo? Meninos, vão no módulo 4, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham aprendido, absorvido algumas informações, leiam, releiam, façam as marcações de vocês para que vocês consigam absorver mais informações. No mais, vou deixar um abraço carinhoso, um beijinho e até a próxima aula. Tchau!